no livro de Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos manusear a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romanos, Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios, capítulo 5. Do versículo 11 em diante, de 11 ao 21. Nós vamos lendo e vamos explicando a palavra do Senhor. Efésios 5, do versículo 11 até o versículo 21. Amém? Diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Esse é o versículo 11. São vários conselhos, são várias exortações que o apóstolo nos dá, e nós queremos nos ater aqui do versículo 11 até o versículo 21. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Paulo mostra que nós não temos que ter qualquer tipo de associação, qualquer tipo de cumplicidade com qualquer tipo de obra infrutífera das trevas. Isso mostra para nós que há as obras infrutíferas das trevas, porque há, por outro lado, as obras frutíferas da luz. Amém. São essas que nós devemos viver em nossas vidas, as obras frutíferas da luz. Nós andamos na luz. A luz não tem qualquer associação com as trevas. E diz Paulo: não sejamos cúmplices com essas obras infrutíferas, antes nós devemos reprová-las. Então deve haver em nós um sentimento de reprovação em relação a qualquer obra infrutífera nas trevas. Nós não temos que ser coniventes, nós não temos que ser cúmplices, nós temos que reprovar. Para nós, qualquer tipo de obra infrutífera das trevas é digna de reprovação. Não porque nós estejamos acima de tudo e de todos, mas porque é a palavra de Deus que condena tais práticas. É a palavra de Deus que mostra para nós aquilo que agrada ou não a Deus. Amém. E ele diz no versículo 12, preste bastante atenção, porque o que eles fazem, eles quem? Aqueles que praticam as obras infrutíferas das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, ou seja, escondido. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então as obras infrutíferas das trevas, elas são feitas ocultamente. Pretensamente, quem tenta se esconder e ocultar as obras, pensa que está também, inclusive, se escondendo de Deus. As obras infrutíferas das trevas, elas são dignas de reprovação. E Paulo diz, só de mencionar o que é feito ocultamente, só de falar, só de mencionar, já é digno de vergonha, quanto mais o ato em si. Então nós não podemos ser cúmplices, nós temos que reprovar. Se qualquer comportamento nosso, qualquer pensamento, qualquer coisa que nós façamos desagrada a Deus, o nosso coração tem que se entristecer com isso, e tem que haver no nosso coração sentimento de reprovação em relação a isso. Se não houver no nosso coração sentimento de reprovação em relação às obras infrutíferas das trevas, que talvez ainda queiram brotar em nossa vida, nós estamos numa trilha perigosa. E o versículo 13, o Paulo vai dizer: mas todas as coisas
sem exceção, todas as coisas, quando reprovadas pela luz. Por que nós estamos habilitados em condições de reprovar as obras infrutíferas das trevas? Porque nós estamos andando na luz. E a luz revela todas as coisas, e a luz mostra todas as coisas, e essa mesma luz divina que brilha em nós, através da palavra e do Espírito Santo, ela por si só reprova todas as obras infrutíferas das trevas, quer seja em nós, quer seja no outro. Amém. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Paulo está mostrando que essas obras que devem ser reprovadas, elas não podem permanecer ocultamente por tempo indeterminado. Chega um momento que Deus vai ligar a luz, e vai aparecer a sujeira, e vai aparecer aquilo que não agrada, e vai aparecer todas as coisas como elas são realmente. Deus está interessado em que essa luz chegue no nosso interior. Às vezes no interior da nossa alma há áreas sombrias, há áreas que nós não permitimos e nós fechamos a porta e não deixamos a luz de Deus entrar. Mas vai chegar um momento que a luz vai entrar. Amém. E tudo vai ser revelado, vai ser esclarecido. Porque Deus quer transformar a nossa vida e o nosso coração, e o coração das pessoas que estão à nossa volta. Creia, você é luz. Amém. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus. Não permita que essa luz, que é você, que você foi estabelecido por Deus para ser luz nesta terra, não permita que essa luz se apague. Toda vez que nós nos tornamos cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, nós estamos permitindo que essa luz cada vez mais vá se apagando em nossas vidas, o brilho da glória de Deus. Porque tudo que se manifesta até hoje. O versículo 14, que é o que eu quero focar aqui, ele vai dizer uma coisa interessantíssima para nós. E eu quero que você aguce os ouvidos espirituais, porque essa palavra vem do trono da graça para mim e para você. Glória a Deus, amém. Olha o que a palavra diz. Primeiramente eu quero esclarecer o seguinte: a carta aos irmãos de Éfeso é uma carta para a igreja, não é uma carta para incrédulo. É doutrina para a igreja, para crente comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro, para salvo em Cristo Jesus. É palavra de Deus, é instrução para salvo. Esses irmãos são salvos. Paulo os chama lá no capítulo 1 de fiéis e santos. Eles estavam assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles tinham, como diz Paulo nos capítulos anteriores, o coração iluminado pela revelação do Espírito Santo. São crentes salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas o que acontece, pastor? Acontece que os crentes lavados pelo sangue do Cordeiro precisam despertar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque a vida cristã, se não for vivida de forma dinâmica, o crente esmorece, o crente adormece, o crente cai no sono da indolência, o crente cai na letargia espiritual. E é por isso que Paulo diz assim para esses crentes: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora pare para pensar o que aconteceu ao longo da jornada desses crentes, da sua caminhada, do processo de vivência cristã na vida deles, para que eles chegassem a um estágio de letargia espiritual, de sonolência espiritual. Paulo precisa dar-lhes uma injeção de ânimo, uma exortação, chamar-lhes a atenção, dizer: é hora de despertar e de acordar. Certamente que não fala aqui de sono físico, mas é um sono espiritual, é uma sonolência espiritual. E Paulo está mostrando a necessidade
de acordar deste sono pesado. Há muitas coisas, meus irmãos, que causam sonolência espiritual nos homens e mulheres de Deus. Eu posso citar muitos exemplos aqui, mas eu não vou me estender demasiadamente. A falta de uma vida de oração causa sonolência espiritual. O crente que não lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o crente que não se alimenta do maná, do pão vindo do céu, que é a palavra de Deus, ele vai caindo no sono, na letargia espiritual. E Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Não é para estar dormindo, é para estar desperto, acordado e bem acordado. Porque as coisas de Deus estão acontecendo, e quem está dormindo não vai experimentar as maravilhas do Senhor. As maravilhas de Deus serão experimentadas por aqueles que estão acordados e bem acordados. Amém. Desperta, ó tu que dormes. Primeiro Paulo dá uma sacudida e diz: acordem. E depois que Paulo nos acorda, que Paulo saculeja a vida deles, que Paulo lhes dá uma injeção de ânimo, de exortação, que mostra que é hora de acordar. Aí Paulo diz: está acordado? Acordou, meu irmão, minha irmã? Então te prepara, levanta-te de entre os mortos. O crente que entra em estágio de letargia espiritual, de sonolência espiritual, ele entra na condição de estar na companhia dos mortos espiritualmente falando. Ele entra numa condição de quase quem não conhece a Deus, porque os mortos espiritualmente falando são aqueles que não conhecem ao Senhor. Quem conhece ao Senhor tem que estar acordado para as coisas de Deus. Amém. Levanta-te dentre os mortos. O teu lugar não é no meio de mortos, porque você foi vivificado juntamente com Cristo, e você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como Paulo fala em capítulos anteriores nessa mesma epístola. Levanta-te dentre os mortos, acorda. O teu lugar é no meio dos vivos, o teu lugar é no meio do povo de Deus, o teu lugar é com os olhos abertos para contemplar as grandezas do Senhor, os milagres e as bênçãos que Ele tem preparado para você. Quando Deus manda o homem se levantar, é porque Ele quer fazer obra. Amém. Quando Deus manda o homem se levantar, é porque Deus quer falar, é porque Deus quer agir. Por isso que no Antigo Testamento você encontra essa expressão: ponte de pé, levanta-te e eu falarei contigo. É hora de nos levantarmos na presença do nosso general, do nosso grande eu sou, e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. Amém. E Paulo diz: levanta-te de entre os mortos. E quando você fizer isso, quando você acordar e quando você se levantar, não na presença da igreja, não na presença dos homens, não na presença de uma instituição, não para que os homens percebam e digam que você é espiritual, mas quando tu te levantares na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele vai te iluminar. Amém. Aleluia. Iluminação fala de esclarecimento, fala de revelação. Iluminação fala de vida direcionada por Deus. Quem está nas trevas, quem está na sonolência, está na estagnação, está estático. Mas quem está acordado, colocou-se de pé, ele vai ser iluminado por Deus. Ele vai ser esclarecido por Deus. Depois que Paulo dá essa exortação, ele vai mostrar para nós uma coisa importante. Preste atenção como é que ele vai desenhando a coisa e como uma coisa está estreitamente relacionada à outra. No versículo subsequente, que é o 15, ele vai dizer assim: ele está falando com quem foi acordado do sono, levantou-se e está sendo iluminado por Deus. Aí ele vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo está mostrando, meus irmãos, viver uma vida na sonolência espiritual é loucura, é viver como nécio.
Acordar, despertado, levantado e ser iluminado por Deus é andar como sábio. Amém. Glória a Jesus. E no versículo 16 ele vai mostrar como é que os sábios, que são aqueles que estão muito bem acordados, despertos, de pé e que são iluminados por Deus e por sua palavra, Paulo vai mostrar como é que eles andam. Diz o versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Glória a Deus. Amém. Quem está na letargia espiritual, está na sonolência espiritual, está dormindo espiritualmente, está perdendo tempo. Mas quem está acordado em Deus, para a palavra, está de pé, está iluminado, ele está remindo o tempo, ele está olhando para o relógio, ele está percebendo apenas o ponteiro da hora, dos minutos, dos segundos, ele está olhando para o relógio dizendo: meu Deus, me ensina a organizar o meu tempo, me ensina a priorizar o teu reino, porque a palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós precisamos remir o tempo, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de gritar por socorro, é tempo de buscar pela nossa casa, pela nossa família, é tempo de dizer: Senhor, faz a tua obra na minha vida e na minha casa. Glória a Jesus. E Paulo mostra por que deve ser remido o tempo do cristão, daquele que está acordado e é iluminado por Deus, porque os dias são maus. Os dias não se tornarão maus, já são. Os dias não se tornarão difíceis, já são. Talvez piore um pouquinho em muitos contextos, em muitas situações, e Paulo está dizendo: os dias são maus, então precisamos estar acordados e administrando bem o nosso tempo. Os dias são maus. Se eu estiver dormindo, espiritualmente falando, a coisa vai piorar cada vez mais. Mas se eu acordar para as coisas de Deus, se eu me colocar de pé e eu começar a ser iluminado pela glória de Deus, pela palavra e pela presença do Senhor, eu vou ter condições de remir o meu tempo, Amém. administrar o meu tempo e viver superando cada dia mal desse que nós estamos vivendo. Cada dia que surge, nós nos deparamos com novas demandas, com novos desafios, com novas dificuldades que devem ser vencidas e administradas, e Deus quer nos dar poder, autoridade, sabedoria para lidar com as situações difíceis. Glória a Deus. Glória a Deus. Um homem pode pegar um machado para cortar uma árvore. Se o machado tiver cego, se a lâmina, o fio dela tiver cego, ele vai bater muito ali naquela tora de árvore. A mão dele vai ficar toda estourada no cabo. Talvez ele gaste mais 6 horas para cortar aquela árvore. Mas se ele tirar 10, 15 minutos para afiar, para amolar, em 20 minutos talvez, ou máximo meia hora, ele corta aquela árvore. Tem crente batendo cabeça com coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma bem mais rápida, bem mais prática, se ele dobrasse o joelho, começasse a amolar o machado, por meio da oração, do jejum, da busca, da santidade, da palavra de Deus. O teu machado vai ficar tão amolado que quando deres um golpe, a árvore vai vir abaixo. Amém. Glória a Deus. Mas se você está deixando a desejar na tua vida de oração, o teu machado está cego, você vai dar muitos golpes, você vai se cansar, você vai perder tempo, as suas mãos vão ficar calejadas, estouradas, você vai se frustrar, você vai se estressar. Antes de você fazer qualquer coisa, meu irmão, entra na presença de Deus em oração e diz: meu Deus amado, mais uma batalha, mais uma árvore para ser derrubada, Senhor, mas antes eu vou amolar o meu machado. Por meio da oração, da palavra, da busca. Oh Deus amado, glória a Deus. O Senhor que me prepara para a guerra, para as batalhas, é o Senhor que me dá vitória, e o Senhor faz isso na minha vida quando eu busco, quando eu clamo e quando eu entendo que eu preciso remir o meu tempo. Os dias são maus, não dá para brincar de crente, Meu Deus. não dá para perder tempo. Jesus está voltando.
Pode ser hoje, pode ser nesse exato momento. Amém. Se Jesus voltar agora, como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida espiritual? Será que nós estamos acordados? Ou será que nós estamos na sonolência espiritual, na letargia espiritual, no meio dos mortos, de onde nós já saímos um dia pela mão do Senhor? E o versículo 17 ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Depois que ele fala que você tem que estar de pé, acordado, iluminado, remindo o tempo, porque você entende que os dias não são fáceis, os dias são maus. Aí ele vai dizer: por esta razão não vos torneis insensatos. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Desconsiderar tudo isso aqui que ele está falando da parte de Deus é a maior insensatez que um crente pode cometer. Tem crente que negligencia as orientações e as instruções do Senhor. E ele diz então qual é a solução para vencer a insensatez: mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe por que tem muito crente que ainda não descobriu a vontade de Deus, ou se descobriu, não está executando, não está vivendo a vontade de Deus, porque está dormindo espiritualmente. Porque o crente que está acordado, levantado de pé, iluminado pelo Espírito Santo, remindo o tempo, porque os dias são maus, e ele procura não cair na insensatez, ele procura compreender qual é a vontade de Deus para a vida dele. Glória a Jesus. Enquanto eu estiver vivendo restritamente, exclusivamente, só a minha vontade, eu não vou experimentar a vontade de Deus. E de acordo com Paulo, em Romanos 12, versículo 2, é boa, agradável e perfeita. Amém, meu Deus. A Bíblia jamais mandaria você buscar algo que você não pudesse receber. Se a Bíblia está dizendo que você deve, não é uma sugestão, você deve procurar compreender qual é a vontade do Senhor, o que Deus quer para a tua vida, o que Ele quer fazer na tua vida e através de você. O versículo 18 vai mostrar para nós, o versículo 18 em diante, vai mostrar para nós algumas coisas que são a vontade de Deus para mim e para você. Versículo 18, muito conhecido da igreja. A vontade de Deus para você é que você seja cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E não vos embriagueis com o vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Enchei-vos é um imperativo, é uma ordem. Uma vida cheia do Espírito Santo não é algo que a gente acha bonito e maravilhoso e talvez um dia a gente ouse buscar isso para nós. Não, é um mandamento. Crente tem que obedecer os mandamentos de Deus, e um dos mandamentos de Deus é: crente, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo, o nosso estresse vai cessar, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos temores, as nossas ansiedades, porque o Espírito Santo vai ocupando, vai enchendo, vai enchendo cada espaço na nossa vida. Nós vamos nos sentindo um gigante espiritual da presença de Deus. Nós começamos a pensar e nós começamos a vislumbrar que nós podemos sim fazer muitas coisas grandes para Deus, e que nós podemos conseguir sim as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqueles tipos de pensamento: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Aí o crente cheio do Espírito Santo já diz assim: já deu certo, já aconteceu. Deus é na minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de convicção. Amém, meu Deus. Quais são as evidências notáveis, perceptíveis, consistentes, sólidas de uma vida cheia do Espírito Santo?
O versículo 18 diz que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. No versículo 19 e em diante vai mostrar as qualidades que brotam na vida de alguém que está sendo pleno, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 19: falando entre vós com salmos. Crente cheio do Espírito Santo, ele fala com a igreja, com os irmãos, em casa, no trabalho. Ele tem sempre um salmo reservado. Amém. Ele tem sempre uma palavra de Deus reservada para compartilhar. Falando entre vós, no meio de vocês, com salmos. Conversa de crente é conversa bíblica. Tem que ter palavra no nosso discurso, na nossa fala, porque quando nós começamos a falar a palavra de Deus, ouça isso, nós estamos atraindo bênçãos de Deus sobre a nossa vida, amém, sobre a nossa casa. Foi o que Deus disse para Josué, lá no capítulo 1 de Josué, versículo 8, 9 até o 10. Deus disse para Josué: não pare, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Aleluia. Sucesso e prosperidade na vida do homem de Deus, que fala a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Crente cheio do Espírito Santo, ele fala entre o povo de Deus a linguagem bíblica, salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. O louvor que chega ao trono da graça, o louvor e a adoração que atrai a presença de Deus, é o louvor que brota do coração. Glória a Deus, amém. Não é o louvor mais melodioso, mais certinho, mais bonito, com mais técnica, ou etc, etc. Não. O louvor que atrai a presença de Deus, o louvor que opera no meio do povo de Deus, que atrai a glória de Deus, é o louvor que brota do coração e que tem um endereço certo. O louvor, o endereço do louvor não é o ouvido de vocês, o coração de vocês. Quando estamos aqui para louvar, claro, nós estamos ministrando sobre a vida da igreja e com a igreja, mas os ouvidos e os corações que nós queremos alcançar são os ouvidos e o coração do Senhor Deus Todo-Poderoso. É de coração para coração. O nosso coração tem que estar na mesma batida do coração de Deus. Cada palavra, cada gesto, cada louvor, cada palavra, cada lágrima que é derramada, quando brota do coração, chega na presença do trono de Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aí olha só, irmãos, presta atenção, porque isso aqui é promessa, é palavra, é para mim, é para você, é para quem crê. Glória a Deus. Com hinos e cânticos espirituais. Há hinos que nós cantamos, que nós conhecemos. Talvez um dos louvores que a irmã Rosângela trouxe, talvez alguém não conhecia, mas a maioria dos louvores que nós cantamos são conhecidos por nós, são letras que nós estamos familiarizados, mas os cânticos espirituais são cânticos que brotam do momento. São espontâneos, nascem do coração. É um crente que na hora do culto sente a presença de Deus, por exemplo, e começa a cantar em outras línguas. Glória a Deus. Por que nós não vemos mais isso nas igrejas? No nosso meio. Crente se levantando no meio da igreja e na autoridade de Deus profetizando. Na autoridade de Deus, crentes se levantando e cantando um cântico espiritual, cantando em línguas. Amém. O versículo 20 vai mostrar para nós, irmãos, uma outra característica de crente cheio do Espírito Santo.
Essa aqui é uma parte que mexe em nós, dói. Porque cantar louvores é maravilhoso. Pastor, estou cheio do Espírito Santo, eu estou navegando no oceano do Espírito. Oh, glória! E quero nadar profundamente, quero mergulhar profundamente nessas águas. Oh, pastor, compartilhar um salmo é maravilhoso. Buscar compreender a vontade de Deus é maravilhoso. Mas olha só, meus irmãos, versículo 20: dando sempre graças por tudo. Aí começa a estreitar. Porque vida cristã não é só regozijo, alegria, transbordamento, entusiasmo. Vida cristã é também essa dimensão de renúncia, essa dimensão de abrir mão de coisas, essa dimensão de você entender que, independente do momento que você está vivendo, ao invés de você abrir a boca para murmurar, e talvez você tenha todos os motivos do mundo para reclamar e para murmurar, porque a tua prova não está fácil, a tua luta não está fácil, mas você decide viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque ao invés de abrir a boca para murmurar, para reclamar, você abre a boca e diz: graças te dou, Senhor, porque nessa luta, nessa prova tu estás comigo, e tu vais me dar mais uma vez vitória. Glória a Jesus. O Jó tinha tudo para reclamar, tinha tudo para desistir, mas ele abria a boca em cada situação e dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Crente cheio do Espírito Santo é crente grato. Está difícil? Está estreito? Agradeça. Agradeça, porque a tua bênção está chegando. Amém. É grande a prova, é grande a vitória. É grande a luta, é grande a vitória na tua vida. Agradeça, agradeça, agradeça. Glória a Deus. E o versículo 21, para nós finalizarmos, uma outra característica do crente cheio do Espírito Santo, e é outra parte também que dói em nós, porque mexe com a nossa estrutura. É algo que ninguém quer. Isso aqui, essa parte ninguém quer, porque mexe na nossa individualidade, mexe na nossa personalidade, mexe na nossa privacidade, mexe com muita coisa. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos nós, quando somos cheios do Espírito Santo, nós não temos dificuldade de nos sujeitarmos uns aos outros. Ah não, mas o pastor é o chefão, ele é o grandão, ele que manda. Não é o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, se você tem razão, eu vou ficar quietinho e vou aprender com você. Amém. Olha, eu sou pastor, eu sei tudo. Não. Sujeitar uns aos outros é entender, oh, glória a Deus, fui abençoado pelo louvor que foi cantado, fui abençoado pela leitura bíblica, fui abençoado por aquela mensagem simples que é colocada lá no grupo do WhatsApp. Obrigado, Senhor. Nós estamos sujeitos uns aos outros. Mas aquele crente, não, eu sou demais, eu não preciso de ninguém. Deus revela direto, Deus fala logo direto comigo. Não preciso de pastor, não preciso de irmão, não preciso de ninguém. Precisamos sim, meus irmãos. Precisamos uns dos outros. Você é importante nesta casa de oração. Você é importante para Jesus. Você é importante para nós. Você é importante no reino de Deus. Deus te escolheu. Deus te estabeleceu para você fazer diferença, para você ser cheio do Espírito Santo e para você ser essa pessoa que expressa todas essas qualidades, uma pessoa que tem um salmo para falar, uma pessoa agradecida, uma pessoa que dá graças a Deus, uma pessoa que consegue se sujeitar, ouvir o outro. Tudo isso só é possível quando nós despertamos, nos levantamos e recebemos a iluminação de Deus. Muita coisa pode acontecer na minha e na tua vida,
que podem causar a nossa sonolência espiritual. Não é à toa que os grandes avivalistas, John Wesley, John Whitfield e muitos outros, promoveram grandes avivamentos, sendo usados por Deus, avivamentos que impactaram países, nações. Não é à toa que esses avivamentos ficaram conhecidos, sabe como? Os grandes despertamentos. Pode ler a história da igreja. Avivamento é sinônimo de despertamento espiritual. Amém. Quando Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos faze-a conhecida, na ira te lembra da misericórdia. Avivamento sempre é precedido por arrependimento e por despertamento espiritual. Glória a Deus. Nós precisamos buscar avivamento. Nós precisamos buscar despertamento. Glória a Deus. Se eu olhar para a minha vida e achar que não existe nada que possa ser melhorado, que precisa ser melhorado, isso por si só, essa minha soberba, essa minha pretensão, já mostra que eu estou precisando muito de um avivamento. Tem alguma coisa na minha vida, tem alguma coisa na tua vida que Deus quer trabalhar, que Deus quer melhorar, que Deus quer agir. Tem alguma área na tua vida que você está dormindo e Deus quer te acordar, porque Ele quer promover transformação nessa área. Ele quer promover transformação nessa área da tua vida. Mas você precisa aceitar a palavra do Senhor, você precisa dar crédito à palavra de Deus, e você precisa tomar uma posição, uma atitude, uma decisão, e dizer: meu Deus, eu não quero mais, Senhor, esse problema na minha vida, essa situação. Eu quero viver a tua vontade, Senhor. Me ajuda. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Ele vai te iluminar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra. Eu quero orar juntamente com vocês. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Vamos cantar um louvor e fazer essa oração. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Se você tem carregado muitas tristezas, angústias, ansiedades. Eu não sei se você já não sente mais prazer de orar, de ler a palavra. Se você já não consegue mais sentir a presença de Deus. O que eu sei é o seguinte, meu irmão, você tem que sair hoje dessa casa de oração com essa situação resolvida. Amém. Bota tudo agora nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, diz a palavra do Senhor. Vamos cantar este louvor. Durante esse louvor, enquanto cantamos, não espere acabar o louvor e nem espere chegar o momento da oração. É o teu momento com Deus. Começa a derramar a tua alma. Começa a dizer: meu Deus, eu quero mudança na minha vida, na minha casa. Eu quero mudança na minha família, Senhor. Eu quero essa luz que ilumina o teu povo, iluminando a minha casa, Senhor, iluminando a minha casa, iluminando a minha família, meu Deus. Eu quero a alegria de Deus na minha vida, e na minha casa, e na minha família. Você que nunca mais falou em mistérios com Deus, Glória a Deus. você que dom espiritual adormeceu, é hora de despertar. O despertamento é algo importante na vida cristã. Paulo disse a Timóteo, é necessário que tu despertes, que tu reavives o dom de Deus na tua vida, através da imposição das minhas mãos. Paulo olha para Timóteo e diz assim: cadê aquele Timóteo que eu conheci há tempos atrás? Aquele homem ousado, cheio do Espírito Santo, que fazia coisas tremendas e extraordinárias. E Paulo, com todo carinho, vai dizer: meu filho Timóteo, tem área na tua vida que você precisa acordar, que você precisa despertar. É necessário, Timóteo, que tu reavives o dom de Deus na tua vida. Está adormecido. Você tem que reavivá-lo, despertá-lo através da imposição das minhas mãos. Paulo então orou, estendeu a mão sobre a cabeça de Timóteo, e com certeza Timóteo foi renovado. Se existe uma área na tua vida que precisa ser renovada, esse é o teu momento com Deus. Enquanto cantamos, você busca a presença do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos.
Aleluia. Quando o vento soprar, pode o vento soprar, eu não vou sair daqui, vou ficar no meu lugar de adoração. Aleluia. Será que Deus pode ouvir a tua voz nessa noite? Oh, aleluia. Pode o vento soprar, eu não vou sair daqui. Pode o sol não brilhar, eu não vou sair daqui. Vou ficar no meu lugar de adoração. Vou permanecer aonde o Senhor me colocou. Nada vai me abalar. A tua vida está na mão do Senhor. De um Deus que não falha, de um Deus que cumpre o que prometeu. Eu vou te adorar, não importa o momento e nem o lugar em que eu possa estar. Eu vou te adorar, pois és Ele, Senhor, o autor da minha salvação. Pode o vento soprar, eu não vou sair daqui. Pode o sol não brilhar, eu não vou sair daqui. Vou ficar no meu lugar de adoração. Vou permanecer aonde o Senhor me colocou. Nada vai me abalar, pois estou nas mãos de um Deus que não falha, de um Deus que cumpre o que prometeu. Eu vou te adorar, não importa o momento e nem o lugar em que eu possa estar. Eu vou te adorar, pois és Ele, Senhor, o autor da minha. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te adorar, não importa o momento e nem o lugar em que eu possa estar. Eu vou te adorar, pois és Ele, Senhor, o autor da minha salvação. Você pode adorar esse Deus nesse momento. Você pode abrir a tua boca e exaltar e glorificar. Oh, glória. Se você está cheio do Espírito Glória a Santo, Deus. que nesse momento comece a brotar na tua vida Exalta o teu nome, ó salmos, Deus. hinos, cânticos espirituais, expressões espontâneas de louvor e de adoração ao Rei dos Reis e Senhor É o dos teu Senhores. maravilhoso nome, ó Deus. Os dons que estavam adormecidos nesse momento, ó Eternamente o Deus, teu nome poderoso. toca na vida do teu povo, Pai. Maravilhoso, Deus. Esse homem, essa mulher quer ver renovado na vida dele e na vida dela, Senhor. Os dons do Senhor, Deus amado, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, batiza nesta noite, ó Deus. Aquele que nunca mais falou em mistérios contigo, Senhor, nesta noite renova, meu Deus. Glória a Deus. Vem com bênção na glória de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. E toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. E toda a terra está cheia da tua glória. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.